Quando as crianças vão a um museu de dinossauros, as exibições que elas veem são exibições de ciência ou exibições de arte e ficção científica? Estaríamos sendo enganados e submetidos a uma lavagem cerebral em tenra idade para acreditar em um mito de dinossauro? Perguntas profundas precisam ser feitas sobre todo o negócio dos dinossauros. Pode ter havido um esforço contínuo desde as primeiras descobertas de dinossauros para plantar, misturar e combinar ossos de vários animais como crocodilos, jacarés, iguanas, girafas, elefantes, gado, cangurus, avestruzes, emas, golfinhos, baleias, rinocerontes, etc., para construir e criar um novo conceito de animal pré-histórico feito pelo homem chamado dinossauro. Onde ossos de animais existentes não são satisfatórios para propósitos de dissimulação, substitutos de gesso podem ser fabricados e usados. Algum material semelhante ou superior à argila de plasticina ou gesso de Paris seria adequado. Moldes também podem ser empregados. Qual seria a motivação para tal esforço enganoso? Bom, motivações óbvias incluem tentar provar a evolução, tentar refutar ou lançar dúvidas sobre a Bíblia cristã e a existência do Deus cristão e tentar refutar a teoria da Terra jovem. O conceito de dinossauro implica que, se Deus existe, ele mexeu em sua ideia de dinossauros por algum tempo, então provavelmente descartou ou se cansou dessa criação e depois criou o homem. A linha do tempo histórica dos dinossauros apresentada sugere um Deus imperfeito que surgiu com a ideia do homem como uma reflexão tardia, rebaixando assim a ideia bíblica de que Deus criou o homem à sua própria imagem. Experimente digitar crânios de dinossauro em um mecanismo de busca e você encontrará uma variedade de réplicas, dinossauros feitos sob medida e esqueletos com qualidade de museu. Um dos maiores e mais renomados fornecedores de dinossauros falsos é a Zhejiang City Ocean Art Company, em Sichuan, China, que fornece a museus de história natural em todo o mundo esqueletos de dinossauros ultra-realistas feitos de ossos reais. Ossos de galinha, rã, cachorro, gato, cavalo e porco são derretidos, misturados com cola, resina e gesso e então usados como material de base para serem fundidos novamente como ossos de dinossauro. Eles recebem até fraturas intencionais e uma aparência antiquada, fossilizada, para obter o efeito certo. Agora eu vou dar uma navegada aqui nesse site só para vocês verem quão fácil é você comprar um desses fósseis de dinossauro. Esse site aqui, por exemplo, o Made in China, ele conecta compradores com fornecedores da China, né? Fornecedores chineses. E aqui, se você digitar fóssil de dinossauro, você tem uma variedade aqui, tem uma gama, ó. Tem isso aqui que é uma vértebra de um Protocephalus, um fóssil de uma vértebra aqui, ó. E custa aí de 300 a 8 mil por peça, né? Dependendo aí, acho que do tamanho, etc. Você tem aqui ovos de dinossauro, ó. Réplica de ovos de dinossauro. Também de 300 a 8 mil dólares por peça aí, ó. O preço já é free on board. Aqui também você tem vértebras de dinossauro à venda, ó. Isso tudo é dessa empresa, ó, Zhejiang Gengdu Dinosaur Science and Technology. Você tem ó, um outro aqui, ó, Patosaurus. Tem um esqueleto aqui de um dinossauro aí do mar, sei lá. Tem esse outro site também que chama highsupplier.com, que é a mesma coisa, faz o mesmo serviço do outro. Se você digitar réplicas de fósseis de dinossauro, você também tem aqui, ó. Todos esses dinossauros de museus, essas empresas fabricam, né? Então é tudo feito de ossos aí recauchutados, né? Reformados, né? Eles derretem os ossos e misturam com cola, resina, fibra de vidro. Aqui, ó, um crânio de dinossauro. De 2 mil até 10 mil dólares o preço, né? Varia.
Tem toda aqui a descrição. É a mesma empresa, ó, Zigong City Dragon Culture and Arts Company. É aquela mesma empresa lá. É a empresa mais famosa. Então você pode pesquisar também, que com certeza você vai achar aqui os mesmos resultados que eu tô achando. Aqui você tem uma réplica ó, de tiranossauro. O professor Alan Feduccia, professor de paleontologia da Universidade da Carolina do Norte, afirma que ouvi dizer que é uma fábrica de fósseis falsos no nordeste da China, na província de Liaoning, perto dos depósitos onde muitos desses supostos dinossauros de penas recentes foram encontrados. Existe a possibilidade de que os principais ossos de dinossauros em exibição tenham sido modificados artificialmente por meio de esculturas e entalhes. A escultura óssea não é uma atividade humana desconhecida. Muitas culturas participam da criação de objetos feitos pelo homem a partir de ossos existentes, totalmente irreconhecíveis a partir da forma original. A indústria de dinossauros é cliente desse tipo de negócio? É possível que réplicas de esqueletos de dinossauros sejam secretamente montadas ou fabricadas em prédios privados fora da vista do público, com ossos construídos artificialmente ou usados de vários animais modernos diferentes? Por que se preocupar em ter quaisquer fósseis originais autênticos se supostas réplicas agradam ao público? Outro problema com os dinossauros é a sua dinâmica estrutural não natural. Muitos esqueletos e reconstruções de dinossauros apresentam monstros bípedes como o T-Rex, com um torso inclinado para a frente e uma cabeça muito maior e mais pesada do que sua cauda contrabalançada. Muitas exibições de museus não conseguem nem se sustentar com o próprio peso. É altamente improvável que animais tão grandes e desproporcionais possam existir. As cargas que atuam sobre seus esqueletos são tão grandes que os cálculos indicam que os ossos dos maiores dinossauros se dobrariam e quebrariam sobre o seu próprio peso imenso. Especialistas também apontaram que os dinossauros teriam que se mover muito mais devagar do que o retratado nos filmes para evitar choques repentinos em seus esqueletos. Essa ideia de animais que se movem lentamente não concorda com a análise biomecânica dos dinossauros, que indica que os dinossauros eram criaturas ágeis e ativas. Este é o paradoxo entre o tamanho e o estilo de vida dos dinossauros. Muitas exibições e desenhos de dinossauros parecem um absurdo, mostrando um animal bípede que estaria totalmente desequilibrado, com o peso da cabeça e do abdômen muito maior que o peso da cauda, que deveria atuar como um contrapeso. A indústria dos dinossauros é um caso de ciência tentando atender aos desejos ou expectativas do público? O filme Jurassic Park é um exemplo de mostrar dinossauros muito maiores do que qualquer exibição atual em museus. Depois que o filme foi lançado, é interessante notar que muitos artigos foram escritos perguntando: isso é possível? Lembro-me de um relato de DNA de dinossauro descoberto preservado em âmbar, que mais tarde se revelou falso. No geral, vários milhões de dólares foram gastos promovendo a existência dos dinossauros por meio de filmes, TV, revistas e quadrinhos. O mundo do cinema e da paleontologia são como gêmeos siameses. A opinião das pessoas sobre a existência de dinossauros não se baseia em evidências sólidas, mas em impressões artísticas fixadas em Hollywood. Os documentários ilustram de forma colorida as características de cada dinossauro, como cores, peso e massa muscular. Mas Don Lassen, consultor do Jurassic Park, admite que isso é pura suposição. Considere, por exemplo, a questão de quanto esses dinossauros pesam. Don Lassen diz: os cientistas não sabem quanto pesavam os dinossauros. Os dinossauros são apresentados ao público com reconstruções artísticas coloridas, desenhos, maquetes, manequins, esqueletos gigantes em museus, desenhos animados e filmes mostrando essas feras com detalhes explícitos, mas o fato é, desde a atribuição e disposição dos ossos em cada espécie, até o impossível para discernir tecidos moles, pele, olhos, narizes, cor, pilosidade, textura, etc.,
Assim como muitas supostas espécies de homem-macaco, todas as reconstruções de dinossauros são 100% fabricações fictícias criadas por evolucionistas investidos e também inventivos. Eles propositalmente apresentam dinossauros para crianças na mídia para estimular e influenciar sua imaginação infantil em direção às suas farsas. Desenhos animados como Era do Gelo e Em Busca do Vale Encantado, filmes como Jurassic Park e Ilha Dinossauro, livros para colorir, bonecas, brinquedos de plástico, livros didáticos do ensino fundamental e enormes exibições em museus infantis certamente têm um efeito nas mentes jovens em desenvolvimento. A National Geographic e os filmes da Era do Gelo foram produzidos pela News Corp do maçom Rupert Murdoch e pela 20th Century Fox. A produtora maçônica Universal Studios criou Jurassic Park e também Em Busca do Vale Encantado. Eles são de propriedade da Comcast, cujos principais acionistas são os maçons JP Morgan e os Rothschilds. O Discovery Channel, que apresenta muitos documentários sobre dinossauros, também é assessorado financeiramente pela NM Rothschild e Filhos Limitada. O ex-estudante de paleontologia Michael Forssell afirmou em uma entrevista de rádio com o importante paleontólogo Jack Horner que ele era uma fraude total, fabricando evidências e perpetuando o mito dos dinossauros. Ele continuou dizendo: "Comecei minha carreira no campo da paleontologia apenas para deixar meus estudos quando percebi que tudo era uma farsa. É um absurdo, a maioria dos chamados esqueletos em museus são na verdade moldes de gesso. Eles até fazem isso abertamente em documentários agora. Lutei como estudante principalmente porque não conseguia distinguir entre um osso fossilizado e uma rocha comum e, claro, não há diferença. Fui tratado como um leproso quando me recusei a aceitar a propaganda deles e prontamente abandonei o curso. Dinossauros nunca existiram. Todo o assunto é um show de horrores. Eles apenas pegam alguns ossos velhos e os transformam em sua última exibição monstruosa de Frankenstein. Se os dinossauros existissem, eles seriam mencionados na Bíblia. Estamos todos sendo enganados e isso é errado, mas juntos podemos impedir isso. Muitos afirmam que, uma vez que os fósseis de dinossauros foram datados radiometricamente em dezenas de milhões de anos, sua autenticidade é assim comprovada. O fato é, no entanto, que os métodos usados para datar os fósseis de dinossauros não envolvem a medição dos fósseis reais, mas das rochas próximas ao local onde foram encontrados. A maioria dos fósseis é encontrada perto da superfície da Terra, e se um animal moderno morresse na área, os paleontólogos provavelmente dariam a mesma idade. A doutora Margaret Helder, em seu livro Completando a Imagem, um manual sobre museus e centros interpretativos que lidam com fósseis, ela descreve: os cientistas costumavam ficar muito impressionados com o potencial da radiometria para chegar a idades absolutamente confiáveis de alguns tipos de rochas. Eles não se sentem mais assim. Tendo que lidar com inúmeras datas calculadas que são muito novas ou muito antigas em comparação com o que eles esperavam, os cientistas agora admitem que o processo tem muito mais incertezas do que jamais teriam suposto nos primeiros anos. O público não sabe quase nada sobre incertezas na datação de rochas. A impressão que a maioria das pessoas tem é que muitas rochas na Terra são extremamente antigas e que existe tecnologia para fazer medições precisas das idades. Os cientistas estão cada vez mais conscientes de que as medições feitas pelas máquinas podem não nos dizer nada sobre a idade real da rocha. Uma das principais razões pelas quais os evolucionistas precisavam da existência dos dinossauros era para responder aos complicados problemas presentes na teoria da evolução, incluindo animais marinhos evoluindo para terrestres, répteis desenvolvendo asas, penas, voando e tornando-se pássaros, assim como outros répteis evoluindo de sangue quente, nascidos vivos, desenvolvendo seios e se tornando mamíferos.
Através de sua linha do tempo imaginária de vários milhões de anos e uma variedade de supostas formas transicionais de dinossauros, o estabelecimento paleontológico tem promovido vários dinossauros marinhos, répteis pássaros e répteis mamíferos para preencher essas lacunas. No entanto, muitos profissionais e especialistas na área contestaram essas descobertas com a mesma frequência com que foram apresentadas. O Dr. Storrs Olson, um cientista do Instituto Smithsonian, escreveu: "A ideia de dinossauros com penas e a origem terópode dos pássaros está sendo ativamente promulgada por um grupo de cientistas zelosos que atuam em conjunto com certos editores da Nature e da National Geographic, que se tornaram francos e proselitistas altamente tendenciosos da fé. A verdade e a cuidadosa pesagem científica das evidências estiveram entre as primeiras baixas em seu programa, que agora está rapidamente se tornando uma das maiores farsas científicas da nossa era. Nenhuma pena autêntica jamais foi encontrada com fósseis de dinossauros, embora algumas fraudes expostas certamente tenham tentado falsificá-las." O Dr. Olson chamou a adição de penas às suas descobertas de exagero, ilusão, propaganda, fantasia sem sentido e uma farsa. Na década de 1990, muitos fósseis com penas foram supostamente descobertos na China, suspeitamente perto da Zhejiang City Ocean Art Company. Mas quando examinado, o Dr. Timothy Rao descobriu que o chamado Confuciusornis era uma farsa elaborada. Ele também descobriu que o Archaeoraptor, supostamente descoberto nos anos 90, era composto de ossos de 5 animais diferentes. Quando o Dr. Rao apresentou suas descobertas à National Geographic, o cientista-chefe observou: "Bem, todos eles foram manipulados." A National Geographic, então, prosseguiu com suas coletivas de imprensa e histórias na mídia sobre os fósseis do Archaeoraptor serem genuínos e terem encontrado o elo perdido na evolução. Robin Kofoed, em Os Dinossauros Nunca Existiram, afirma que, em 1999, a revista National Geographic foi flagrada quando apresentou, em um artigo colorido e bem apresentado, o elo que faltava. Um dinossauro Archaeoraptor que deveria apoiar o princípio básico da teoria evolutiva de que os dinossauros se desenvolveram lentamente ao longo de milhões de anos. A prova deles consistia em um fóssil onde marcas ósseas cuidadosamente arranjadas davam a impressão de uma criatura meio dinossauro e meio pássaro. O golpe foi descoberto durante uma tomografia computadorizada que revelou ligações ósseas não naturais. A revista National Geographic foi mais tarde forçada a admitir, quando pressionada, que o fóssil foi feito pelo homem. Os paleontólogos afirmam que o Archaeopteryx é outra forma transicional de ave que evoluiu dos dinossauros, mas essa teoria cai por terra contra evidências esmagadoras em contrário. Outras espécies como Confuciusornis, Liaoningornis e Eoalulavis foram todas consideradas contemporâneas do Archaeopteryx e são indistinguíveis das aves atuais. Alan Feduccia, da Universidade da Carolina do Norte, um dos ornitólogos mais famosos do mundo, afirmou: "Estudei crânios de pássaros por 25 anos e não vejo nenhuma semelhança. Eu simplesmente não vejo isso. A origem terópode das aves, na minha opinião, será o maior embaraço da paleontologia do século XX." Larry Martin, da Universidade do Kansas, um paleoornitólogo, diz: "Para dizer a verdade, se eu tivesse que apoiar a origem dinossauro dos pássaros com esses personagens, ficaria envergonhado toda vez que tivesse que levantar e falar sobre isso. Mesmo que os dinossauros evoluíssem para pássaros para preencher sua lacuna evolutiva, isso não explica como algo como a mosca doméstica comum poderia ter evoluído. As moscas batem suas asas simultaneamente 500 vezes por segundo. Mesmo a menor dissonância na vibração faria com que perdessem o equilíbrio e caíssem, mas isso nunca acontece. Como eles poderiam evoluir uma habilidade tão incrível e especializada?
Por que os dinossauros nunca foram descobertos antes do renascimento evolucionista em meados do século XIX? Por que os paleontólogos acham que podem reconstruir uma espécie inteira de animal antigo a partir de alguns dentes? Por que tantas descobertas de dinossauros acabaram sendo fraudes? Por que é que todos os autênticos fósseis de dinossauros são mantidos a 7 chaves, longe de qualquer análise independente? Por que a erosão e o intemperismo não destruíram todas essas supostas pegadas e fósseis que supostamente têm milhões de anos? Se os dinossauros foram supostamente exterminados por um impacto de meteoro ou outra catástrofe global, por que todas as outras várias espécies de animais que existem hoje não foram eliminadas da mesma forma? Existem muitas outras perguntas que precisam ser respondidas antes que alguém em sã consciência considere a existência dos dinossauros como algo além de um mito evolucionista conveniente. Robin Caulfield, em Os Dinossauros Nunca Existiram, afirma: o establishment paleontológico pode controlar quais hipóteses serão construídas por meio de livros didáticos e do currículo. Dessa forma, os alunos sofrem uma lavagem cerebral em uma pseudo-realidade controlada pelo material do texto e pela autoridade do professor. Um pequeno exemplo prático. Um osso dentário aleatório é encontrado em um local de escavação e, a partir desse osso dentário, o resto do esqueleto é adivinhado. Não estamos brincando sobre isso. Todo o campo dinossauro do programa paleontológico é uma farsa. Durante o século XIX, uma nova visão mundial da evolução estava sendo perseguida por pessoas influentes como Darwin e Marx. Durante essa era de pensamento foram feitas as primeiras descobertas de dinossauros. Essas descobertas foram feitas para tentar compensar as inadequações no registro fóssil para a teoria da evolução? As seguintes questões levantam bandeiras vermelhas quanto à integridade da indústria de dinossauros e lançam dúvidas sobre se os dinossauros já existiram. Número 1. As descobertas de dinossauros ocorreram apenas nos últimos 2 séculos e em grandes quantidades concentradas incomuns, indo contra as leis da natureza e probabilidade. Número 2. Descobridores de dinossauros, normalmente e geralmente, não sendo partes desinteressadas sem um interesse adquirido. Número 3. A natureza da preparação para a exibição pública, questionando a integridade e a origem dos fósseis e permitindo a possibilidade de adulteração e substituição de ossos e a possibilidade de atividades fraudulentas em bases sistêmicas. Número 4. Desenhos artísticos existentes e exibições públicas mostrando posturas desequilibradas e desajeitadas que a física básica descartaria como possíveis. Número 5. Chances muito baixas de todos esses ossos de dinossauros serem fossilizados, mas relativamente poucos ossos de outros animais. Número 6. Implicações das descobertas dos dinossauros para a teoria da evolução e a crença de que o homem foi criado à imagem de Deus, sugerindo possíveis planos políticos ou religiosos ocultos e sutis servidos a um público ingênuo e desavisado. E, número 7, falta de financiamento para organizações e pessoas que questionam ou são céticas em relação a toda e qualquer descoberta e exibição pública. Existe a possibilidade de nunca terem existido dinossauros vivos. A indústria de dinossauros deve ser investigada e perguntas precisam ser feitas. Não tenho conhecimento de nenhuma evidência ou razão para acreditar absolutamente que os dinossauros já estiveram vivos na Terra. Existe a possibilidade de que o conceito de dinossauros vivos pré-históricos tenha sido uma invenção de pessoas dos séculos XIX e XX, possivelmente perseguindo uma agenda evolutiva e antibíblica, anticristã. Questionar o que está sendo contado é uma escolha melhor do que acreditar cegamente na história dos dinossauros.
Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like e também sua opinião a respeito do assunto nos comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder os próximos. E se ainda não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, eu altamente recomendo entrar e assistir a série Mestres e Controladores, que revela toda a farsa do mundo em que vivemos e como somos manipulados. O link estará na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até mais.